Vincenzo, meu querido, a gente tem que falar um pouquinho sobre reconstrução. Se a gente bate tanto na tecla nas lives, né, falando como o Atlético tem que se reconstruir, como essa janela precisa ser diferente, cara. A gente esperaria que fosse diferente. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Juntando essa janela e a próxima do final do ano, ou seja, quando tudo se acabar, o que deveríamos fazer? O que o Atlético deveria reconstruir? E esse vídeo aqui, Vincenzo, é para a gente poder falar claramente o que deveria ir embora. Reconstruir nesse momento é ir embora. Também. Porque contratar, a gente espera nessa janela já de julho. Com Esperamos certeza. que daqui Com certeza. 5 dias que a janela vai se abrir, né? Dia 6, né? Que abre? Ou dia 9? Dia 10. Ah, 10 então tem mais um jogar. tempinho. Dia 3 pode registrar, dia perfeito. 10 já Então, pode jogar. temos aí mais 1 ou 2 dias até o final da janela, até começar a janela. Enfim, temos que começar. É interessante, antes da gente entrar nos nomes, tá? Antes da gente começar a pensar em quem deve sair, é interessante que o esporte no geral, o futebol, aí você tem muitos exemplos no basquete também, são os clubes, em determinado momento, encerram-se os ciclos, né? E aí você tem que fazer essa reconstrução, você tem que reformular um elenco. O Flamengo, lá em 2019, por exemplo, 2018, 2019, iniciou um ciclo vitoriosíssimo e tá nesse ciclo até hoje. Mantém as mesmas peças até hoje, mas está renovando pouco a pouco. O Atlético, lá em 2018, começa um ciclo muito vitorioso, né? E talvez esse ciclo ainda não tenha acabado também. Talvez esse ciclo ainda esteja se encerrando no Atlético. E aí talvez tenha chegado um momento do Atlético reformular de verdade. O Atlético reconstruir de verdade, mas melhor que isso. Eu acho que nesse momento o Atlético teve uma reconstrução recente, de 2019 para 2020. O Atlético muda muita coisa, cara. Eu tava até com o elenco aberto aqui do Atlético. O Atlético perde de 2019 para 2020. O Renan Lodge, né? Sim. Sai no meio de 2019. Perde o Madison, que também sai no final de 2019. O Paulo André se aposenta. O Léo Pereira é vendido. O Robson Bambu é vendido também, né? Na zaga eu acho que é mais ou menos isso. E o Adriano, lateral esquerdo, também ele sai do Atlético, tem o contrato rescindido. O próprio Abner, depois, um pouco mais tarde, aí, lá em 2021, 2022, também vai ser vendido. No meio-campo, o Atlético perde uma galera também. O Wellington Risadinha sai do Atlético em 2020. O apelido dele também era outro, cara. Tinha um apelido, chamava ele de Noturno. Noturno. Então, Noturno do X-Men. campeoníssimo pelo Atlético, né? E em 2018 e 2019, importantíssimo também. O Bruno Guimarães também sai do Atlético. O Lúcio se aposenta em 2021. O Léo Stadini vai deixar o Atlético também, né? Não nessa época, Sim. mas mais pra frente. Tony Anderson, que foi importante, deixa o Atlético naquele momento também. O Bruno Nazário deixa o Atlético. O Camacho deixa o Atlético. Muita gente, cara. O Matheus Rossetto, naquela época, também deixa o Atlético. O Atlético também perde o Marco Ruben, perde o Anderson Plata e perde, não sei... Ganha a saída do Anderson Plata. Nesses momentos, sim. O Bergson deixa o Atlético, o Marcelo Cirino deixa o Atlético, o Bruno Rodrigues, o Rony... Bruno Rodrigues, hein, cara? Né? O próprio Nicão, o Brian Romero. Então, assim, o Atlético, nessa conta básica, rápida aqui, nessa conta de padeiro que a gente fez do elenco de 2019, pro ano de 2020, o Atlético perde o quê? 11, 12, 13 caras? No elenco de 23, 24, 25. Então, assim, quase metade do elenco saiu e o Atlético teve que reformular. Tanto que 2020 é um ano, apesar dos pesares, né? O Atlético teve uma campanha ruim com o Dorival também foi demitido quando estava com Covid, que eu acho até que não é tão absurdo quanto pintam, porque o time não jogava bem. Mas, cara, o cara tava com Covid e foi demitido, né? Então, assim, é complicado também. Apesar de tudo isso que deu errado, talvez o que mais tenha dado errado em 2020 foi essa reconstrução, essa reformulação. Então, quando a gente fala, para eu amarrar o meu ponto aqui, né? Quando a gente fala sobre reformulação, não é simples. Não é fácil, é rua para 15 cara e ano que vem a gente vê o que faz. Não é tão simples assim, né, cara? Vamos fazer um exercício? O que isso pode gerar em resultados dentro do gramado. E aí, claro, cara, reformulação geralmente é acompanhada por resultado negativo, né? Faz um exercício comigo, tá? O Atlético precisa encerrar o ciclo de algum goleiro? Não. Vamos tentar Goleiro, ser bem não. racional aqui. Bem racional mesmo, tá? De goleiro, precisa? Não precisa. Não precisa, correto. De algum zagueiro? Matheus Gamarra, logicamente não. Kaique Rocha, logicamente não. Luan Patrick? Sim, né? Sim, com certeza. Luan Patrick. Lucas Beleze? Acho que não. Cara, acho que pode emprestar o Lucas Beleze, né? Ele é um jogador muito jovem ainda. Ele já vai sair nessa janela de julho então. emprestado, é a tendência, né? Não é certeza. Mas, assim, você conta com o Lucas Beleze? Não, o caso do Beleze é muito a avaliação de se ele tem ou não nível para ser jogador do Atlético. Perfeito. Então, já é um ponto de construção de perfil de jogador aqui. Exatamente. Então, 2. E aí a gente tem o Thiago Heleno.
Thiago Heleno que ainda fica uma dúvida grande. Se tornou o segundo jogador com mais jogos na história do clube, né? Se jogar mais 1, 2 temporadas, ele passa o Alfredo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que não renova. Meu palpite o Cuca falou, renova. Né? A última coletiva do Cuca foi marcada por isso também, né? Eu tô tentando fazer o Thiago renovar e ele não quer, ele não consegue renovar. Então, 3, tá? Se ele não renovar, 3. Não é o que eu faria, mas 3. Lateral. Léo Godoy não, Esquivel não. Fernando, eu acho que precisa ter uma temporada pós-lesão mais completa, certeza. Então não também. Mais tempo. E Maddson, sim. Com certeza. Cara, o Maddson não tem condição, joga aí até o final do ano, acaba o contrato, pelo amor de Deus, não tem como renovar o contrato do Maddson, cara. Não tem condição nenhuma. 4. Não tem condição nenhuma. Vamos para os volantes. Gabriel. Não sabemos. Até o final do ano o contrato. Até o final do ano o contrato, né? Então, digamos, pode ser um 5º. Aqui, tá? Zé Vitor. Também, não sabemos também. Mesmo caso do Beleze. Mesmo tem ou não tem nível pra ser jogador do Atlético? Ele não jogou o suficiente pra gente saber. E até tem entrado bem, mas, cara, provavelmente não, exatamente. 6. Felipinho fica, Zapelli deve ficar também. Alex Santana, Rua. É um abraço. Um abraço forte no gaiteiro, tá? Fernandinho não deve renovar, deve se aposentar também. Já estamos chegando em 8, Entra tá? nessa conta, pois é. Entra na conta. Cara. Um cara que tem que encerrar o ciclo pra ontem. Eric. Tem que sair, cara. Muito tempo no clube, né? Já cara? Muito tempo no clube, já não tem mais a mesma pira. Cara, ó, obrigado por tudo. 9. Nicão, contrato até o final do ano. Contrato até o final do ano, cara. Assim, aí entra numa situação unicão. Mas eu permaneceria dependendo da forma de trabalhar. Exatamente. Dependendo de como o ano vai se desenvolver, do Nicão, principalmente. Perfeito. Né? Dependendo de como a forma física estará. Ele teve muita lesão nos anos de São Paulo e Cruzeiro e já tem mais uma agora. Concordo plenamente, tem cara. Mais uma agora. Então, assim, depende de muita situação. Mas assim, vamos tirar da conta? Vamos tirar da conta, bola, eu manteria o Nicão. Jader 10 já tá fora. É. Christian eu acho que fica também pro ano que vem, tá? Também manteria. 10 ainda. Lucas Diório, 11. Não precisa nem ficar conversando muito, né? Mastriani fica. Romeu Benítez, 12. Agostinho Canóbio fica. Coelho, cara, vai acabar ficando, mas assim, se viesse uma proposta, eu negociaria sim. Eu também negociaria. Com certeza. Também negociaria. Outro que já deveria ter encerrado o ciclo, Pablo, mas tem contrato. Vai acabar ficando, então não entra na conta. Renan Viana, cenário de afastado, não deve ficar. 13. Peterson já tá fora, 14. E Julimar fica, né? Nesse momento. Nesse momento também fica. É questão de avaliar se tem ou não tem nível para somar no elenco do 14 ou 15. Para um elenco, Vincenzo, que nós temos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 jogadores, cara. 14, a gente chega numa conclusão que ou vão embora, ou tem que encerrar o ciclo, ou simplesmente não podem ficar. 14 de 31. Sem contar, claro, o Emerson, que tá na base, vai subir, mas enfim. Essa conta é interessante pesada. A gente fazer esse paralelo, né? Em 2019, o Atlético perde muita gente. E 2020 é um dos piores anos do passado recente do Atlético, né? Salvo no finalzinho da temporada, com o Paulo Autuori que chega para salvar a equipe. Tanto que em 2021 o Atlético é campeão da Sul-Americana? O Atlético é finalista da Copa do Brasil? Mas o Atlético não tinha elenco para isso, tá? O Atlético briga contra o rebaixamento em 2021. Lembremos nós todos, cara. É verdade. Então, assim, o Atlético conseguiu fazer muito com o pouco que tinha. O Autuori tem muitos méritos, o Antônio Oliveira, o próprio Alberto Valentim no final da temporada, tem muitos méritos de tirar de um elenco que não era tão bom assim e que tinha acabado de passar por uma reformulação, um título de Copa Sul-Americana e uma grande campanha na Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, o preço foi cobrado e o Atlético, por pouco, ficou na Série A. Por pouco. Então, claro que muita gente tem que sair. Claro que o Atlético tem que sim reformular muitos pontos e aqui concordamos que pelo menos 15 caras devem deixar o elenco do Atlético de 2024 para 2025, tá? 15. É muito jogador, é muita coisa. Então, assim, eu não vejo realmente condição desses caras ficarem. Concordo com você. E me assusta o que será de 2025. Mesmo que o Atlético faça grande janela, mesmo que o Atlético invista milhões e milhões e milhões de reais, ainda assim é um trabalho dificílimo para conseguir fazer tanto cara novo se conhecer tão rápido. Concordo plenamente, cara. Então, eu fico preocupado. E aí, para pensar também... Só tem uma construção disso, tá? Para você poder construir o engajamento, construir esse relacionamento interno, você tem que ter jogadores de casa,
como, Com na minha opinião, certeza. seria importante a renovação para o elenco. Que fique muito claro para o elenco. Eu não acho que o Thiago Heleno deva ser titular do Atlético em 2025. Também acho. Se ele é titular nesse ano, é que alguma coisa deu muito errado. Ponto final. Ponto final. É literalmente isso, tá? Mas o que eu trago para você é por que o Thiago Heleno continua jogando? Porque o Atlético contratou mal. Porque o Atlético não conseguiu achar um parceiro para ele. Alguém para substituir ele. Achou e não usam, né? Achou e não usa. O Gamarra não joga. Exatamente. E daí quando ele joga, ele vai bem. Como ele foi bem contra agora o Vitória. Não teve um jogo ruim, cara, esse ano. Um ou outro ali, cara, que tipo, beleza, mas... mas assim, nada de assustador, assim, que você vai olhar e falar, esse cara não tem nível. Todos os jogos do Gamarra no Atlético foram legais, foram interessantes. E não joga. Não dá pra entender isso aí, cara. E assim, verdade. Pra seguir pensando nessa reformulação, pra gente arrematar a ideia também. Muito importa os jogadores que ficam, os jogadores com muito tempo de casa, jogadores que entendem a cultura do clube. Mas muito importa também um time base. A gente consegue montar um time base com os jogadores que poderiam ficar. Perfeito. Seria lá Léo Link, Léo Godoy, Kaique Gamarra, Rocha, Esquivel. Gamarra e Esquivel. Beleza. Felipinho. E aí o outro já não tem. Mais um. João Cruz. Felipinho, uma contratação e o Zapelli, né? Talvez Felipinho, Christian Zapelli. Christian Zapelli. Aí você tem... Canóbio, tem que ser titular. Mastriani e um outro ponto que a gente tem que contratar agora na janela. Que vem 2 contratações. Então é isso, cara. E aí você vai pensar as opções para esse time, né? Porque o time titular... bem manter, cara. Né? Mas para as opções que o Atlético vai ter é muito complicado, né? Você pode apostar nos caras da base, nos caras que estão subindo nesse momento, que é o que vai sobrar nesse elenco, caso realmente tudo que a gente projeta aqui, que o Atlético negocie de jogadores, que perca jogadores e que ainda também não renove, enfim, encerre esses ciclos, não vai sobrar ninguém no banco, né? Isso então, é perigosíssimo, cara. É perigosíssimo, mas perigosíssimo. Assim, também ter esse time base facilita um pouco esse processo. O Atlético não vai precisar contratar essencialmente só titulares, né? Concordo. Seria ótimo se o Atlético contratasse 5, 6 jogadores para serem titulares. Seria lindo, cara. Igual o Abel Braga. É lindo, É lindo, exatamente. É lindo, mas assim, também é interessante que o Atlético poderia trazer apenas peças de... Não só, tá? Deixar isso muito claro. Não só, mas trazer, em sua maioria, peças de reposição, peças para elenco, peças que podem ter um tempo a mais de adaptação para construir um elenco mais jovem, um elenco que tenha mais gás. Principalmente mais gás e mais vitalidade, né, cara? E para vocês, o que o Atlético deve fazer na reconstrução? Quem vocês não aguentam mais ver? Quem vocês gostariam de ver ainda? Mais minutos, menos minutos? Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente quer chegar a 50 mil inscritos, estamos chegando a 35 mil agora, 35, faltam 15. Cara. Então, aguardamos vocês. Fechou? Aquele abraço, pessoal, tamo junto.